ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de um evento do Itaú BBA nessa manhã e, ao se referir ao alerta do TCU, do Tribunal de Contas da União, sobre a meta fiscal que pode não ser cumprida, Haddad afirmou que o governo federal está mais preocupado com o resultado econômico do que com a interpretação jurídica da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos acompanhar o que ele disse. Independentemente da interpretação que se dá à lei, e eu penso que a interpretação que o tribunal está dando colide com o que foi aprovado no Congresso Nacional, mas nós da Fazenda estamos mais preocupados com o resultado econômico do que com a interpretação jurídica. O ano passado, eu poderia ter liberado 20 bilhões a mais do orçamento para chegar no piso da meta fiscal. E nós fizemos questão de perseguir o centro da meta fiscal. Então, nós estamos mais focados na questão do resultado econômico, embora eu acredite que a interpretação que seja dada não é incoerente com o que nós queremos, é incoerente com o que o Congresso aprovou. Mas isso é um problema do TCU com o Congresso. Tem menos a ver com a Fazenda. Vitor, já não é bem assim também, né? Você precisa ter aí uma concordância com os órgãos de regulação, porque se tem crime de responsabilidade, se seja processo de impeachment. A gente já viu o que aconteceu com o Dilma Rousseff. O Haddad destacou que a Fazenda foca em perseguir o centro da meta fiscal e não o piso. Ele deixou claro que essa divergência de interpretação da lei é uma questão entre o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional. Isso pode mexer com as contas do governo, isso pode fazer com que o governo diga cumprimos a meta fiscal, mas deixando muitos gastos de fora? Pois é, né, Uribe? Antes de qualquer coisa, muito boa tarde a você e a todos que acompanham a gente aqui no Bastidores CNN. Uribe, uma coisa é o ministro falar que o governo está perseguindo o centro da meta, né, o déficit zero. Outra coisa é o que dizem os números. Isso porque na semana passada, no último dia 22 de setembro, foi publicado o relatório de despesas e receitas, no qual o governo admite a possibilidade, por exemplo, de um déficit de até 31 bilhões de reais, exatamente dentro do piso da meta, que é exatamente definida pelas regras do novo arcabouço fiscal. A partir desse contingenciamento que foi incrementado, né, em cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, o governo sinaliza que está buscando exatamente um déficit que esteja dentro da meta fiscal, dentro do intervalo de tolerância. Não está buscando, de acordo com a publicação oficial do próprio governo, com essa manutenção de um contingenciamento em nível elevado, né, de 12,1 bilhões de reais, o déficit zero. A partir de amanhã a gente vai acompanhar o detalhamento dessas publicações, vamos entender quais vão ser os órgãos que vão ser de fato atingidos por esse contingenciamento. O governo diz que não vai haver qualquer tipo de bloqueio, que aí é quando existe algum tipo de arrefecimento do nível de receitas, né? O governo não tendo o nível de receitas necessários para a manutenção dos programas. Enfim, a gente tem um contingenciamento de mais de 12 bilhões de reais agora, com o governo perseguindo o piso da meta. Independentemente do que diga ou não o ministro, é isso que o próprio documento oficial do Ministério da Fazenda está indicando. E isso já num cenário, né, Uribe, a gente vem discutindo isso aqui há algum tempo, em que o governo já retirou diversos gastos da meta fiscal, da regra fiscal, seja, por exemplo, os programas de amparo, as concessões de linha de crédito para os setores mais atingidos pelo tarifaço de Donald Trump, o qual a Haddad disse que inclusive não teria um impacto macroeconômico, mas sim microeconômico. A gente viu a retirada dos recursos para cobrir o rombo de roubos feitos de aposentados e pensionistas do INSS. Também vai ser o contribuinte que vai pagar duas vezes, e isso não vai, inclusive, também compor a regra fiscal. E de acordo com o levantamento do próprio Instituto Fiscal Independente do Senado, Uribe, desde o início do governo Lula, começou com aquela PEC da transição, em que o Congresso Nacional autoriza o governo Lula a gastar mais de 170 bilhões de reais fora da meta fiscal. Um presente dado pelo Congresso Nacional para um governo que acabou de ser eleito, existe aquela lua de mel com o Congresso Nacional, com o Legislativo. Mas desde o início do governo Lula, de acordo com o Instituto Fiscal Independente, foram mais de 300 bilhões de reais retirados da meta fiscal. Alguns deles, é evidente, com aspectos emergenciais, no caso do amparo e da reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, mas o fato é, independentemente se o ministro fala ou não fala que o governo persegue o piso ou o centro da meta, o que a gente está vendo, na verdade, é o governo perseguindo o piso. E isso é baseado exatamente nessas perspectivas de contingenciamento de mais de 12 bilhões de reais para esse ano. Para o ano que vem, a meta é zero.
A meta é zero e a gente tem que acompanhar exatamente quais vão ser as estratégias do governo para que haja qualquer tipo de arrumação do ponto de vista fiscal, sem esse jeitinho dado, tirando precatórios, tirando outros gastos da regra fiscal, até porque a perspectiva, né, o piso da meta do ano que vem é zero, porque a perspectiva envolve um superávit da ordem de 30 bilhões de reais. Vamos ver o que o governo vai fazer e vamos ver se o governo vai conseguir entregar em pleno ano eleitoral também esse resultado fiscal ajustado, ainda mais às regras determinadas pelo próprio Tribunal de Contas da União, determinando que o governo persiga, por óbvio, o centro da meta e não o piso dela. É um ano mais improvável que se faça isso, porque ano eleitoral aí se despeja dinheiro. Jair Bolsonaro despejou dinheiro com o Auxílio Brasil, Lula já despejou dinheiro em eleições anteriores com Bolsa Família. É muito difícil que se cumpra qualquer coisa. E a notícia negativa, eu acho que ela é menos pior do que a falta de transparência. É melhor dizer, a gente não cumpriu, não conseguimos, tivemos o rombo do INSS, tivemos uma calamidade pública. Mas dizer que cumpriu, mas colocando debaixo do tapete, aí ninguém acredita que o governo aí está fiel com a transparência que prometeu. Eu acho que esse é o grande problema, né? Uribe, piora, porque aqueles gastos com precatórios, né, eles voltam a pressionar o orçamento da União. Ou seja, a gente já tem um nível de gastos livres do orçamento, aqueles gastos que não são carimbados, que são os menores historicamente. Vai chegar a zero, por perspectivas do próprio Ministério da Fazenda, no ano de 2027. Então, é realmente preocupante e, como você disse, ano que vem é ano eleitoral. Preocupam os gastos, que não há muito espaço, é verdade, mas os gastos que contemplam o orçamento público, como também aqueles chamados gastos parafiscais, né, que isso aí é uma outra discussão, gastos com estatais, etc. Mas, enfim, é exatamente isso. Né? A gente tem ainda essa preocupação envolvendo um ano eleitoral em que, normalmente, historicamente, se abre a torneira dos gastos. A própria ministra Simone Tebet disse em entrevista à CNN que os precatórios vão estourar os gastos públicos e vai ter que fazer um novo arcabouço fiscal. Vai ter que avaliar toda a possibilidade da máquina pública para conseguir pagar os precatórios. E precatório é um assunto sensível, né, Irajá? Porque quem não está recebendo esse dinheiro sofre pra caramba. Por quê? Porque fica empurrando com a barriga. Ou seja, o governo comprou um terreno, por exemplo, do sujeito e não pagou. E quando vai receber? Gerações e gerações, também uma situação, né, terrível. Gerações e gerações esperando esse dinheiro, transitado em julgado, enfim, é realmente uma tristeza. Mas é isso, é um gasto, o governo precisa contemplar esse gasto dentro das suas regras fiscais, dentro do orçamento público.